O evento de Tunguska foi uma explosão colossal ocorrida na manhã de 30 de junho de 1908, em uma região remota da Sibéria Central, próxima ao rio Podkamennaya Tunguska. É considerado o maior impacto de um corpo celeste na história registrada da humanidade. Nesse vídeo você saberá mais sobre esse curioso incidente. O local do evento de Tunguska está situado nas profundezas da Sibéria Central, em uma região de acesso extremamente difícil caracterizada pela taiga, a vasta floresta boreal russa. Na época do ocorrido, em 1908, o território pertencia ao Império Russo, sob o reinado do czar Nicolau II. Devido ao isolamento geográfico e à instabilidade política que precedeu a Revolução Russa, o governo demorou quase 2 décadas para enviar uma missão científica oficial à área, o que permitiu que a natureza e os poucos habitantes locais, como o povo indígena Evenki, fossem as únicas testemunhas imediatas da transformação radical da paisagem. O epicentro do evento de Tunguska localiza-se nas profundezas da Sibéria Central, em um dos pontos mais remotos do planeta. A região é dominada pela taiga, a densa floresta boreal russa, composta por um terreno pantanoso e vegetação resiliente que, no inverno, enfrenta temperaturas de até menos 60 graus Celsius. O objeto espacial que causou o evento de Tunguska permanece como um dos maiores enigmas da astronomia moderna, principalmente porque ele se desintegrou quase completamente antes de tocar o solo. A análise científica predominante sugere que se tratava de um corpo celeste com diâmetro estimado entre 50 e 100 metros, viajando a uma velocidade hipersônica de aproximadamente 54.000 km por hora. A grande questão que dividiu pesquisadores por décadas foi a sua composição química e estrutural, se era um asteroide rochoso ou um fragmento de cometa. A hipótese do cometa ganhou força devido à ausência de fragmentos minerais volumosos no local. Como cometas são compostos majoritariamente por gelo e poeira, eles evaporariam rapidamente ao entrar em contato com o calor extremo da reentrada atmosférica. No entanto, simulações matemáticas mais recentes feitas pela NASA e por universidades russas apontam para um asteroide rochoso. O argumento é que um cometa, sendo muito mais frágil, teria explodido em uma altitude muito superior, não conseguindo projetar a onda de choque destrutiva que nivelou a floresta siberiana. O que se sabe com maior clareza é o comportamento físico do objeto. Ele era um bólido que sofreu o que os cientistas chamam de explosão aérea. Devido à enorme pressão frontal exercida pela atmosfera terrestre, a estrutura do objeto não resistiu e se estilhaçou violentamente entre 5 e 10 km de altitude. Essa fragmentação instantânea converteu a enorme energia cinética do objeto em energia térmica e ondas de choque. Estudos de micropartículas coletadas na resina de árvores sobreviventes e em camadas de turfa da época revelaram altas concentrações de silicatos, magnetita e elementos como o irídio, que são assinaturas típicas de material extraterrestre, reforçando a natureza metálica ou rochosa do invasor. Recentemente, surgiu uma teoria alternativa intrigante de que o objeto poderia ter sido um grande asteroide de ferro que não explodiu, mas sim ricocheteou na atmosfera. Segundo essa linha de raciocínio, ele teria mergulhado na camada atmosférica, gerado a onda de choque devastadora e retornado ao espaço, o que explicaria a ausência total de detritos significativos no epicentro. Embora essa tese ainda seja debatida, o consenso científico atual foca no objeto como um asteroide de classe pedregosa que encontrou seu fim de forma explosiva sobre a taiga russa. Para os povos nativos Evenki, que habitavam a taiga siberiana de forma nômade há gerações, o evento de 1908 não foi apenas um fenômeno astronômico, mas uma experiência aterradora que beirou o espiritual e o apocalíptico. Na manhã da explosão, muitos estavam em seus acampamentos de tendas, chamadas de chuns, cuidando de rebanhos de renas quando o céu subitamente se partiu em 2. Os relatos descrevem uma bola de fogo tão brilhante que era impossível olhar diretamente para ela, comparada por muitos a um segundo sol que surgiu do nada. Para os Evenki, a visão era acompanhada por um calor tão intenso que dava a sensação de que suas roupas e peles de animais estavam pegando fogo espontaneamente, mesmo estando a dezenas de quilômetros do epicentro. O impacto sonoro e físico foi descrito com uma violência quase indescritível. Testemunhas relataram que, após o clarão, o horizonte foi preenchido por estrondos que lembravam o disparo de milhares de canhões ou pedras gigantes caindo do céu. A onda de choque foi tão poderosa que arremessou pessoas e animais pelo ar, destruindo as tendas e derrubando as árvores ao redor dos acampamentos. Um dos relatos mais pungentes descreve 2 irmãos que, ao acordarem com o barulho, viram a floresta ao redor de sua cabana simplesmente desaparecer,
enquanto o vento soprava com tal força que os impedia de ficar de pé. Muitos nativos interpretaram o evento como a descida de uma divindade ou um castigo espiritual. Houve relatos de anciãos que, tomados pelo terror, vestiram suas melhores roupas preparando-se para a morte imediata, acreditando que o mundo estava chegando ao fim. Além do trauma humano, a perda material foi devastadora para a cultura local. Centenas de renas, que eram a base da sobrevivência evenki, foram incineradas ou morreram pela força da explosão. Durante anos, a área foi evitada e considerada amaldiçoada, pois a paisagem outrora familiar de florestas densas havia se transformado em um cemitério de troncos carbonizados e sem vida, um cenário que os sobreviventes descreveram como o lugar onde o fogo do céu desceu para a terra. A demora de quase 2 décadas para que o local exato da explosão fosse encontrado e estudado cientificamente deveu-se a uma combinação de isolamento geográfico extremo e um cenário político caótico na Rússia do início do século XX. Na época do evento, em 1908, a região da bacia do rio Podkamennaya-Tunguska era uma das áreas mais remotas e inacessíveis do planeta, composta por uma taiga densa e pântanos congelados que dificultavam qualquer deslocamento. Além disso, o governo czarista da época tinha pouco interesse em financiar pesquisas científicas em territórios tão distantes, especialmente porque a explosão não atingiu centros urbanos e foi inicialmente ignorada como um fenômeno atmosférico local ou um terremoto distante. A situação piorou drasticamente com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, seguida pela Revolução Russa de 1917 e pela sangrenta Guerra Civil Russa. Esses conflitos consumiram todos os recursos e a atenção do país, tornando viagens científicas à Sibéria uma impossibilidade logística e um risco de segurança. Somente com a estabilização da União Soviética é que a Academia de Ciências de Moscou conseguiu enviar o mineralogista Leonid Kulik em uma missão de reconhecimento em 1921. No entanto, mesmo nesta primeira tentativa, Kulik não conseguiu chegar ao epicentro devido às condições climáticas brutais e à falta de infraestrutura, conseguindo apenas coletar relatos verbais que confirmavam a magnitude do que havia ocorrido. A expedição que finalmente localizou as árvores devastadas só ocorreu em 1927, impulsionada por um motivo curioso e pragmático. Kulik convenceu o governo soviético de que o objeto era um meteorito de ferro gigante. Naquela época, o governo tinha grande interesse em localizar depósitos de metais para a indústria nacional e viu na expedição uma oportunidade de mineração espacial. Quando Kulik finalmente penetrou no coração da floresta com a ajuda de guias locais evenki, ele não encontrou o metal precioso ou a cratera esperada, mas sim um impressionante cenário de milhões de troncos caídos, revelando ao mundo, com quase 20 anos de atraso, a real extensão da catástrofe. Quando Kulik e sua equipe finalmente alcançaram o epicentro do evento em 1927, eles se depararam com uma paisagem surreal que desafiava a lógica das crateras de impacto conhecidas na época. Em vez de um grande buraco no solo e fragmentos de metal, os pesquisadores encontraram uma vasta floresta de postes, milhares de árvores que ainda estavam de pé, mas completamente despojadas de seus galhos e cascas, assemelhando-se a palitos de dentes gigantes fincados no chão. Ao redor desse centro, em um raio de muitos quilômetros, cerca de 80 milhões de árvores haviam sido derrubadas e achatadas contra o solo, todas apontando para longe do centro em um padrão radial que, visto de cima, lembrava o formato de uma borboleta. Kulik ficou profundamente intrigado pela ausência de uma cratera central, algo que ele esperava encontrar para confirmar a queda de um meteorito metálico. Em vez disso, o solo apresentava inúmeras depressões pantanosas e buracos rasos que ele inicialmente confundiu com crateras menores, mas que depois se provaram ser apenas formações naturais do permafrost siberiano. Outra descoberta marcante foi o sinal de carbonização generalizada. As árvores no centro da explosão exibiam queimaduras térmicas intensas, indicando que haviam sido expostas a um calor instantâneo e avassalador antes mesmo de a onda de choque as derrubar ou desfolhar. Além da destruição física da vegetação, as expedições subsequentes encontraram evidências microscópicas no solo e na resina das árvores que sobreviveram nas margens da zona de impacto. Foram recuperadas minúsculas esférulas de silicato e magnetita, ricas em níquel e ferro, que são subprodutos típicos de um corpo celeste que se vaporiza na atmosfera. Essas partículas agiam como um registro químico do objeto, confirmando que, embora não houvesse uma massa sólida de rocha ou metal deixada para trás, a poeira de um visitante espacial havia se espalhado por toda a região durante a gigantesca explosão aérea. Além dos detalhes sobre o impacto e a destruição local,
o evento de Tunguska deixou um rastro de fenômenos globais e mistérios que ainda hoje ocupam os cientistas. Um dos efeitos mais fascinantes foram as chamadas noites claras na Europa e na Ásia. Por vários dias após a explosão, o céu noturno em regiões tão distantes quanto Londres e Estocolmo ficou tão iluminado que era possível ler o jornal à meia-noite sem luz artificial. Isso aconteceu porque a explosão injetou toneladas de poeira e cristais de gelo na alta atmosfera, que refletiam a luz solar mesmo quando o Sol já estava abaixo do horizonte. Esse fenômeno é um dos argumentos usados por quem defende a teoria de que o objeto era um cometa, já que a presença de tanto vapor d'água na estratosfera indicaria um corpo celeste rico em gelo. Estudos recentes trouxeram informações novas sobre os efeitos climáticos e biológicos de longo prazo. Pesquisas de 2025 indicam que a explosão causou um resfriamento de cerca de 0,3 graus Celsius no hemisfério norte durante quase uma década, devido à densa camada de poeira que bloqueou parte da radiação solar. No solo siberiano, observou-se que as árvores que sobreviveram na periferia do impacto apresentaram um crescimento acelerado nos anos seguintes, possivelmente devido à fertilização do solo por nutrientes liberados pela queima da biomassa e pelos minerais do próprio meteoro. Além disso, análises microscópicas modernas em grãos de quartzo encontrados na região revelaram distorções que só ocorrem sob pressões altíssimas, confirmando que, embora o objeto tenha se desintegrado no ar, ele gerou uma força de choque comparável às maiores catástrofes geológicas da história da Terra. Hoje, o local do evento de Tunguska é uma área de preservação rigorosa conhecida como Reserva Natural de Tunguska, criada oficialmente em 1995. Localizada no coração da Sibéria, a região continua sendo uma das mais isoladas e selvagens do planeta, mantendo-se como um laboratório natural único para o estudo de como a natureza se recupera de catástrofes de grande escala. Mais de um século depois, a paisagem mudou drasticamente, a taiga recuperou-se quase totalmente, e o que antes era um cenário de devastação e árvores carbonizadas agora é uma floresta densa e vibrante de coníferas e bétulas. Embora o padrão de queda em borboleta não seja mais visível a olho nu para quem caminha pelo solo, cientistas ainda conseguem identificar as cicatrizes do evento através da análise dos anéis de crescimento das árvores mais antigas e da composição química das camadas de solo e pântano. A reserva protege quase 300 mil hectares de ecossistema siberiano, servindo de abrigo para animais como ursos pardos, alces, lobos e renas, além de centenas de espécies de aves. O acesso ao local é extremamente restrito e controlado pelo governo russo. Não existem estradas pavimentadas que levam ao epicentro, e a pequena vila de Vanavara serve como principal ponto de apoio logístico. Para chegar ao Marco Zero, os pesquisadores e os raros turistas que obtêm permissão precisam enfrentar percursos complexos que envolvem voos de helicóptero ou expedições de vários dias que combinam barcos pelos rios pedregosos e trilhas a pé pela mata fechada e pelos terrenos pantanosos que tanto dificultaram o trabalho de Leonid Kulik no passado. O local também se tornou um ponto de interesse para o astroturismo e a educação ambiental, com rotas específicas que levam aos antigos acampamentos de Kulik e aos locais onde os relatos dos Evenki foram colhidos. No entanto, o clima severo, com invernos que podem atingir menos 55 graus Celsius e verões curtos e úmidos infestados de insetos, garante que Tunguska permaneça um destino apenas para os mais resilientes. Mesmo com a floresta regenerada, o espírito de mistério persiste, especialmente em torno do Lago Checo, que continua sendo monitorado por equipes internacionais que buscam resolver definitivamente se ele é uma cratera de impacto tardia ou apenas uma formação geológica antiga, mantendo Tunguska como um dos lugares mais enigmáticos do mapa mundial.